Meus amigos e amigas, eu sou o Cláudio Silva e este é o canal Cruzeiro em Foco. Se você que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino para ter acesso às nossas notificações. Deixa o like porque ajuda muito, ajuda o YouTube a indicar os nossos vídeos às demais pessoas que ainda não teve acesso ao nosso canal. O Cruzeiro acaba de sair de mais uma partida clamorosa. A torcida do Cruzeiro está começando a ficar sem paciência com o técnico Felipe Conceição. Tivemos 10 dias para consertar o esquema, o padrão tático da equipe e nada aconteceu. Infelizmente, para aqueles que são mais otimistas e esperavam o Cruzeiro com uma postura um pouco mais positiva, que é o meu caso, eu sinceramente esperava que o Cruzeiro fosse para frente, que marcasse gols, que mostrasse evolução, mas na verdade nós não tivemos nenhuma evolução, em especial falando quando se trata do primeiro tempo da partida 0-0 entre Cruzeiro e Tombense. O primeiro tempo foi abaixo da crítica. Nenhum jogador se destacou de forma positiva, todos eles de forma extremamente negativa. Segundo tempo tivemos uma crescente um tanto considerável, mesmo voltando com o mesmo time, o Cruzeiro volta com a outra postura, é um negócio estranho, a gente não consegue entender. A gente sabe que o Cruzeiro não vai marcar gol na primeira etapa, aí cria-se uma expectativa de que na segunda etapa nós faremos o gol, mas o gol simplesmente não sai. Muito pelo contrário, a equipe da Tombense esteve muito mais próxima de marcar o gol e sair com a vitória do que a equipe do Cruzeiro propriamente dito. Eu, particularmente, sou um pouco mais passivo no que diz respeito ao técnico Felipe Conceição, mas já ouvimos burbulhos de que o técnico tem que cair, o técnico tem que sair, porque o time não mostra evolução. É bem verdade que nós precisamos de mais 2 volantes em caráter de urgência. Nós precisamos de 2 volantes em caráter de urgência. Eu espero que o Rômulo chegue e resolva de forma parcial o nosso problema. Segundo volante, não temos. Matheus Barbosa é simplesmente um jogador a menos. Problema crônico na lateral esquerda. Alan Ruschel, desde antes do Alan Ruschel vir para o Cruzeiro, quando cogitou a possibilidade desse jogador vestir a camisa celeste, eu fui contra, porque eu entendo que o Matheus Pereira é o camarada que tem que vestir aquela camisa ali, por mais que está atravessando um momento não muito bom, é muito mais jogador do que o Alan Ruschel. 0-0, partida extremamente decepcionante por parte da equipe do Cruzeiro, principalmente na primeira etapa. O segundo tempo, como eu já disse, tivemos uma melhora positiva, até possamos dizer assim. Entretanto, o nosso lateral esquerdo, o excelentíssimo Alan Ruschel, fez o favor de ser expulso ao cometer uma penalidade, no mínimo infantil. O goleiro Fábio estava atrás do jogador na hora da batida do atacante da equipe da Tombense e o Alan Ruschel fez o favor de meter a mão na bola e fazendo com que o time do Cruzeiro ficasse um tanto desestruturado ali pelo lado esquerdo. Porém, o que foi interessante é que o Cruzeiro não abaixou suas linhas, continuou jogando na frente, buscando a marcação do campo do adversário. Isso é interessante, isso é importante, mostra que o time está aprendendo a lidar com a maneira tática do técnico Felipe Conceição. Isso sim é um ponto positivo, ou o único ponto positivo que nós podemos tirar da partida de hoje. O Cruzeiro foi a campo de Fábio, que aliás, sensacional, 2 intervenções de altíssimo nível, de nível de Fábio, de melhor goleiro do Brasil e da história do Cruzeiro Esporte Clube. Cáceres na lateral direita não jogou aquilo que esperamos dele, fez um bom papel defensivamente, mas ofensivamente alguns equívocos na hora da finalização, do último passe, do cruzamento certeiro para encontrar alguém ali dentro da grande área. Manuel, seguro como sempre, o melhor zagueiro do time. Ramon, 2 estabanadas ali que quase se complica a vida do Cruzeiro. Alan Ruschel na lateral esquerda, meu Deus do céu, talvez a pior partida do Alan Ruschel. Não acertou um passe, fez pênalti, foi expulso, simplesmente não dá. Adriano, abaixo da crítica. É um jovem da nossa base, mas não tem mostrado aquele jogador que nós precisamos ali no setor de meio campo. Precisa voltar um pouco mais para receber a bola no meio dos 2 zagueiros, um pouco mais de velocidade, um pouco mais de movimentação, um pouco mais de mobilidade, fazer o jogo caminhar da forma que ele precisa. Matheus Barbosa simplesmente não deveria ter sido nem contratado para o Cruzeiro. A partida de hoje mostrou que ele não tem condições, capacidade técnica de envergar
a nossa camisa. Marcinho, bons lampejos, mostra que é um bom jogador, que tem boas qualidades, mas precisa aparecer um pouco mais pro jogo, precisa voltar um pouco mais para poder ajudar na armação das jogadas e não esperar a bola lá na frente como tem feito. Os dois pontas do Cruzeiro, simplesmente, os que atuaram na primeira etapa, os que entraram jogando, não dá, sinceramente. Não produzem absolutamente nada. E Rafael Sobis sumido durante toda a partida. Muito pouco produtivo a equipe do Cruzeiro. O ataque muito devedor, muitos espaços a serem explorados pela equipe adversária. Acaba que o time não consegue impor o seu ritmo durante todo o tempo. Até na volta ali do primeiro para o segundo tempo, o Cruzeiro ficou em cima, 3 chances criadas nos primeiros 8 minutos da segunda etapa, mas acabou que não conseguiu converter em gol as oportunidades que criou. Temos muito que melhorar, principalmente na transição ataque para defesa, né? No que diz respeito a voltar. O time precisa voltar com um pouco mais de capacidade tática. Capacidade tática. Essa é a frase, é que o Cruzeiro precisa aprender que quando perde a bola lá no ataque, precisa recompor tapando os buracos que ficam principalmente no meio-campo. Precisamos de 2 volantes em caráter de urgência, porque com os que temos nós não conseguiremos chegar. Precisamos de um atacante que sabe fazer gol, porque tá difícil. A bola chega, tentam e nada acontece. Eu quero chamar a atenção aqui para a entrada do William Potker. Talvez tenha sido o jogador mais lúcido do segundo tempo do Cruzeiro. Ayrton não pode ficar na reserva desse time do Cruzeiro. Todas as vezes que pegou na bola, levou-se em grande perigo para a equipe adversária. Voltando a falar do William Potker. O William Potker chamou a responsabilidade depois que o Cruzeiro ficou com um jogador a menos. O Yuri, lateral esquerdo, mostrou ter personalidade. Deveria ter entrado de titular na vaga do lateral esquerdo Alan Ruschel. Que, meu Deus do céu, que partida do Ruschel. Que primeiro tempo do Cruzeiro. Segundo tempo, uma melhora gradativa, porém nada daquilo que nós estávamos esperando. Esperávamos um Cruzeiro melhor, um Cruzeiro mais vivo, um Cruzeiro mais ativo, mas acabou que isso não aconteceu. 0 a 0, um resultado que o Cruzeiro simplesmente não podia adquirir para si. A vitória era indispensável, mas acabou que ela não veio. Então o que nos resta é reorganizar a equipe, buscar os pontos negativos e consertá-los, porque a segunda divisão tá logo ali. Para você que não é inscrito no canal, escreve aí, pô. Até ontem eu sei que era de graça. A partir de mais tarde eu já não sei. Acione o sininho para que você possa ter acesso às nossas notificações. Deixa o like aí, nos ajuda pra caramba. Eu sou o Cláudio Silva e este é o Cruzeiro em Foco.